Iniciaremos agora, na disciplina Zoom, a nossa videoaula 4. E nosso objetivo de estudo vai ser a morfologia da língua de sinais. Vocês irão compreender como a morfologia acontece. Vocês já viram na Introdução aos Estudos Linguísticos como era a morfologia. E agora vamos ver de modo aprofundado a morfologia na língua de sinais. E também veremos como acontece em línguas de outros países. Como a morfologia está presente na língua de sinais americana, língua de sinais francesa, língua de sinais japonesa. Como a morfologia está presente? Bem, esse slide que eu mostrei para vocês é sobre a morfologia da língua de sinais. Não sei se vocês puderam observar sobre a flor ao germinar. Então, várias mãozinhas compunham a flor. Então, vimos a fonética, a fonologia, as configurações de mão. Então, vários sinais foram surgindo. Então, a morfologia vai estudar esses sinais que cada vez mais surgem. A morfologia, vocês já sabem o significado dela? Então, é sempre bom relembrar, porque é importante saber sobre a morfologia. Esse slide que eu mostrei para vocês é que vocês têm a obrigatoriedade de ler este livro, porque ele faz uma pesquisa sobre os estudos linguísticos. A Ronice e a Carnop, no ano de 2004, elas explicaram sobre o que vem a ser a morfologia. Então é importante que vocês adquiram este livro, leiam o livro, principalmente no capítulo 3. Porque neste capítulo 3, ele vai mostrar como Ronice e Carnop elas pesquisaram sobre a Libras, buscando também referências em outros países. Então, o que vem a ser a morfologia? A morfologia, ela estuda o que está embutido nas palavras, ou também nos sinais. Ela vai ver quais são as regras, porque a gente não pode fazer nada de modo desordeiro. Então, pega esta palavra, não pode ser uma palavra qualquer. Não, tem que ser uma palavra com as regras próprias. Assim como também na língua de sinais, um sinal próprio, claro, com as suas regras. Então explicou como o sinal. Então temos as categorias. Categorias lexicais, que vai estudar o substantivo, o nome dos sinais ou palavras. Teremos a categoria dos adjetivos, categoria dos numerais e a categoria dos verbos. Temos ainda a categoria das conjunções, dos pronomes, cada uma das categorias e os seus sinais respectivos. Então, nós focaremos na morfologia, nesta área. Mas talvez vocês se lembrem que na língua de sinais, ela usa, na língua de sinais, a preposição de, o, a, com, para. A língua de sinais não usa tais preposições. De, para, o, enfim, as preposições, a língua de sinais não usa. Então, a língua de sinais, ela usa os sinais, mas dentro da língua de sinais tem sim algumas preposições embutidas. Nos contextos, elas já são embutidas. Por exemplo,
na língua portuguesa, vejam. O menino subiu na árvore. Isso é uma sentença em língua portuguesa. Mas pensem, deixe essa sentença em língua portuguesa. Vejam os sinais. A árvore, o menino. Então, o menino subiu. Então, subiu onde? Subiu na árvore. Então, ele está embutido. Então, não se usa falar na árvore. As preposições a gente não se utiliza, porque elas estão embutidas nos sinais. Então, a morfologia da língua de sinais, ela já teve grandes avanços. Então, teve um processo de surgimento de novos sinais. É como se tivesse uma diferença de dois campos. Então, a área da língua oral, que se desenvolveu, ela é diferente na língua de sinais, porque a gente vê o processo de como foram surgindo os sinais, as produções. Então, a morfologia de cada uma das línguas é distinta, não são a mesma morfologia para ambos. Cada uma tem uma influência, nenhuma vai influenciar a outra. A morfologia de tais línguas são distintas. Não vai ter influência de nenhuma das duas. São línguas, por exemplo, na língua oral, ela tem uma modalidade auditiva e da fala, sonora. Só som e fala. Na língua de sinais, a modalidade ela é visual e espacial. Então, ambas vão caminhando com os seus novos termos. Então, na língua oral, tem as suas complexidades, tem palavras que são confusas, e a morfologia ela vai estudar como podemos fazer composições, como iremos adicionar mais termos à palavra, por exemplo, um prefixo, um sufixo. Como nós iremos fazer essas adições? Por exemplo, feliz, na língua portuguesa, feliz. Temos que colocar o prefixo in, para dizer que é infeliz. Podemos colocar também o sufixo de infelizmente. O in, pega-se o feliz e pega-se o mente. Prefixo e sufixo. A morfologia estuda isso. Então, como se na morfologia a formação estivesse quase que pronta. Como se fosse um processo já concluído. Já temos os sinais. A gente usa a aglutinação, o movimento, e também temos a incorporação. Dentro desses sinais já vem isso. Então, o que mais se usa na morfologia serão os movimentos. O movimento também o espaço. Então, e dentro de cada sinal já está presente a configuração de mão. Então, esse processo tem isso. Vou mostrar para vocês outros exemplos. Então, conforme a imagem mostra, a derivação, vocês se lembram na nossa outra aula, o sinal para a derivação é este. Então, a derivação é como se criássemos novos sinais. Se lembra na aula anterior que nós estudamos, por exemplo, nadar, na língua portuguesa. Aí nós fizemos essa palavra nadador, profissional da natação. Se lembra que nós estudamos sobre isso? Já na língua de sinais, a derivação, como acontece? Qual o tipo que vai mudar? Vai ser o movimento. Então terão leves mudanças.
Então, Ronice e Carnop, em 2004, pesquisaram duas classes, substantivos e verbos. Então, pegaram os substantivos e os verbos e pesquisaram os movimentos que eram um pouco distintos. Por exemplo, sentar e cadeira. Sentar, verbo. Cadeira, substantivo. Sentar, cadeira. Perceberam? Qual movimento? A diferença é a quantidade de movimentos. Sentar, um único movimento, e cadeira, dois movimentos. Ouvir. Sinal é este. Ouvinte. Você é ouvinte? Então, na língua de sinais já mostra. Você é ouvinte? Perceberam a diferença? Então o verbo ouvir e o substantivo ouvinte têm leves diferenças. Um outro exemplo. Ligar. Telefone. Telefonar. Telefone. Tem uma infinidade de exemplos. Por exemplo, pentear. Pente. Um outro exemplo. Cortar. Sinal para cortar. Tesoura. Tesoura. Viram que tem as classes substantivos e verbos? Então, a derivação mostra isso. Então, na morfologia, ela diz que a composição, então a formação composta, né, são sinais compostos. Então, são dois sinais básicos que vão formar um sinal composto. Então, esta formação composta, que antes se usava vários sinais, mas com o tempo os sinais foram incorporando na língua de sinais e aumentando o vocabulário. Por exemplo, igreja. É um sinal novo, porque antigamente fazia sinais separados. Cruz, cruz e casa. Então, sempre fazia cruz, a imagem da cruz e uma casa. Com o passar do tempo, fez-se a composição deste sinal. Casa, igreja. Casa, cruz. E aí criou-se o sinal para a igreja. Percebeu que teve uma influência na alteração deste sinal? Não é mais cruz e casa. Agora já é algo mais prático. Igreja. Casa, estudar. Casa, estudar. Casa, estudar. Com o passar do tempo, criou-se um sinal composto. Sinal para a escola. Um outro exemplo. Existem outros exemplos novos. Por exemplo, pai, mãe. Então, pai e mãe, pais. Pai, mãe, pai, mãe. Então, criou-se este sinal. Muda esse movimento e faz isso. Sinal para pais. Por exemplo, pai e mãe. Pai e mãe. Então, a composição. Homem e mulher, mãe. Ou pais. Existem outras composições com sinais que vão mostrar os sinais compostos. Então, temos também
uma outra temática que vai ser numerais. A morfologia também estuda os numerais. Como se estuda? Então, pesquisa-se a classe de numerais, olha essa configuração de mão, mostrando um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, sempre, quando for numeral de 1 até 4, vai ser usar os dedos. Somente de 1 até 4. 5 em diante, não. 1 mês. A unidade, olha. Então, vai ser uma incorporação. Olha, aí essa configuração de mão vai mudando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Veja um outro exemplo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não dá para fazer assim para 5 horas. Lembrem que é somente de 1 até 4. 2, 3, 4. 6. 1 hora, 7. Do 5 em diante não vai ser incorporação. A incorporação vai acontecer até o 4. Temos também 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Não usamos para 5, não. Então, a incorporação é somente até 4. Um outro exemplo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Viram? Os números são incorporados. 1, 2, 3, 4. Temos também mais sinais incorporados, mas sempre de 1 a 4. E temos ainda a negação, que vai estar incorporado no sinal. Então, nós vamos usar a expressão facial. Vejam, também a face. Não. E a boca vai ser levemente franzida. Não. Então, a boca vai indicar um não. Expressão mais fechada indica não. Por exemplo, só para ter. Não ter. Olha a expressão. Para não ter. Então, está incorporado a negação neste sinal. A mão vai dizer que não tem. A expressão facial vai mostrar que não tem. Tem e não tem. Tem, não tem. Então, a expressão facial está incorporada nesse sinal. Não tem. Um outro exemplo, quer, não quer. Não quero, não quero. Eu quero, sim, quero. Não, não quero. Vejam que a expressão facial ela mostra. Eu não posso fazer um sinal neutro, com uma expressão neutra, sem movimento de cabeça. Eu preciso respeitar as regras da morfologia. Então, o sinal ele tem que incorporar também a expressão facial. Não quero, não tenho. Entenderam? Por exemplo, eu gosto, não gosto. Não gosto. Então, é preciso. Senão para preciso. Eu preciso. Não, não preciso. Não, não preciso. A expressão vai mostrar, não, não preciso. Então, vai ser a negação incorporada no sinal. Então, os tipos de verbos na língua de sinais. Então, temos 3 tipos de verbos. A autora Paden, esse é o sinal dela.
no ano de 1983, ela diz que temos a categoria de verbos simples, a categoria de verbos espaciais e temos a categoria de verbo de concordância. Verbo simples, verbo espacial e verbo de concordância. Mas como assim três categorias? Vou mostrar o que a autora descobriu, porque a morfologia também estuda esse campo, verbos em diversas nuances. Então, ela mostrou como isso se desenvolve desde 1983, então há muito tempo atrás. E ela é uma grande pesquisadora. Eu vou apresentar para vocês de modo claro cada uma dessas categorias, verbo simples, espacial e concordância. Então agora eu vou mostrar para vocês os verbos simples. Então são numerais, em que mostra pessoas. Não são verbos que mostram pessoas, apontamentos ou locais, não. Não vou mover a minha mão para a direção que quero falar, não. Então, por exemplo, o sinal de aprender. É sim, verbo simples. Eu aprendi. Ele aprendeu. Simples. Não vou colocar a mão na cabeça dele e dizer que ele aprendeu. Não, não precisa. Então, o sinal correto vai ser eu aprendi, ele aprendeu. Conhecer. Eu conheci, eu conheço. Ele também conhece você. Eu conheço você, ele também conhece você. Bem simples. Amar. Eu amo. Eu amo. Amo você. Ele também ama você. Ela ama você. Eu não preciso mover a minha mão em direção à pessoa e fazer o sinal, não. Então é simples, eu faço em mim mesmo. Então temos outros sinais também que mostram como acontecem os verbos simples. Aprender, conhecer, amar, gostar, querer, brincar, namorar. Existem outros, são vários. Então, tem o verbo de concordância. Então, tem as pessoas, tem os numerais, mas não são incorporados no espaço, não. Por exemplo, parar, pagar. Pagar. Então, como eu digo, me pagou. Olha, você me paga. Você vai me pagar. Um outro sinal, um outro exemplo. Eu vou pagar. Vou pagar a ele. Eu vou lhe pagar. Eu vou te pagar. Eu vou pagar a todos. Pagar a eles. Então, você me paga e eu pago os demais. Então, é um verbo com concordância. Pago para ele, para ela, para eles. Um outro exemplo. Dar. Eu lhe dou, você me dá, eu dou a ele, eu dou a todos. Então, é um verbo com concordância. Eu posso dar a diversas pessoas. Te dou, você me dá. Um outro exemplo. Eu te pergunto, você me pergunta, eu pergunto a ele, eu pergunto a eles. Então, é um verbo com concordância. Ele vai combinar com o sujeito. Pergunta a você ou você pergunta a mim? Então, eu não preciso falar que eu vou perguntar a você. Não, não precisa. Vai ser direto, já é incorporado. É um verbo de concordância. Eu pergunto a você. Você pergunta a mim, eu pergunto a ele. Pronto. Temos ainda outros exemplos. Deixe-me ver.
Se lembram que, por exemplo, sinal para pagar, eu pago a ele, eles me pagam. Temos ainda outros verbos de concordância. Eu dou, você me dá, eu dou a eles. Então, temos verbos espaciais. Então, são verbos que ele vai ter uma locação. Pode ter várias pessoas. Não é um verbo que tem várias pessoas. É apenas um verbo que vai ter um afixo, que vai mostrar em qual lugar ele vai estar. Olha, colocar. Coloco aqui, coloco acima, coloco do lado, coloco do outro lado, coloco à frente. Por exemplo, um livro. Peguei um livro e coloquei acima. A comida. Peguei a comida e coloquei aqui, coloquei ali, coloquei na lateral, dentro da geladeira, nas prateleiras. Então, o verbo colocar em diversos espaços. Um outro exemplo, ir. Eu vou lá, eu venho, eu volto, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou de um lado ao outro. Então, o verbo ir, ele vai ser espacial. Eu vou até lá, ou eu vou até ali, ou vou até aí. Chegar. Eu cheguei. Cheguei aqui, cheguei ali. Eu mostro onde eu cheguei. Eu cheguei assim, à frente, cheguei em outro espaço. Eu estou dirigindo e cheguei. Rodoviária. Estou dirigindo e cheguei. Cheguei ao aeroporto. Então, eu mostro onde eu cheguei, em qual espaço eu cheguei. Então, nós temos, lembra que eu mostrei os verbos simples? São verbos que eu faço, que não tem número e que de modo simples eu faço em mim mesmo. Aprender, amar, conhecer, gostar. São verbos simples. Brincar, namorar. Vimos os verbos por concordância. Avisar, você me avisa, eu te aviso, você avisa a eles, avisa a ele, eu pago a você, você me paga, eu pago a ele, eu pago aos demais. Eu provoco a você, eu lhe provoco, você me provoca, eu provoco ele, eu provocarei a eles. Então, é um verbo de concordância. Eu dou a você, eu dou a ele, eu dou a ela, eu dou a, você me devolve, eu dou a todos. Então, um verbo com concordância. E por fim, vimos os verbos espaciais. Eu mostro onde eu vou colocar o verbo. Vou colocar acima, vou colocar abaixo, vou colocar na lateral, na outra lateral. Um outro exemplo, o forno, forno do fogão. Então, temos o fogão, então eu abro o forno e coloco no forno. Então, colocar um verbo espacial. Eu vou ali, volto dali, vou a outro lugar. Então, são pesquisas da Carol Paden, no ano de 1983, mostrando o campo que a morfologia vai estudar. Agora nós veremos. Temos a flexão. A flexão é este o sinal para a flexão. Então, vai ser um sinal que vai sempre mudar. Vimos que tem o numeral, temos os verbos presente, passado, futuro, plural. Então, agora veremos a flexão.
Então, vamos ver o grau que esse sinal vai assumir. Então, vai ser intensificado a qual grau? Mínimo ou máximo? Sinal, carro. Sinal para carro. Para um carro. Carrinho. Com essa expressão, um carrinho pequeno. Um Fusca, por exemplo. Um carro normal. Um carro normal, de tamanho mais amplo. Um carrão. Olha como a expressão facial vai mostrar que é um carrão bem grande, que eu vou esbanjar com este carro. Carrinho, carro, carrão. Então, teremos o grau que este sinal vai assumir. Um outro exemplo. Bonitinho. Ah, você é bonitinho. Muito bonitinho. Você é bonito. Não, você é um bonitão. Você é bonitinho. Você é bonito. Você é bonitão. Então, temos os graus. Casinha. Casa. Casarão. Puxa. Olha, o rosto ele vai mostrar, a expressão facial vai mostrar a extensão desta casa. Casinha, casa. Então, a morfologia está presente também na expressão facial. Então, nós temos um processo de flexão. Então, na língua de sinais, na Libras, temos os autores e a gente fez o empréstimo das pesquisas desses autores, que é Klima e Beludi, no ano de 1979. Então, eles pesquisaram a flexão. Então, como acontece a flexão? Então, temos uma deixis. Então, temos uma pessoa, e a pessoa diz que tem referenciais. Tem o verbo, o sinal, um verbo, e ele vai estar elencado a um referencial. Então, é como se fosse um verbo de concordância. Por exemplo, você me deu. Não se fala que você me deu. Se veio em direção a mim, então subentende-se que você deu a mim. Então, se veio de você para mim, está subentendido. O livro você me deu. O livro você me deu. Eu dei a ele. Eu dei a ele um bombom. Eu dei a ele o dinheiro. Então, está subentendido. Não preciso falar que eu dei a ele. Não preciso falar isso na língua de sinais. Só mostrar o referencial. Então, eu, bombom, olha, bombom, dei a ele. Simples. Já está resumido o que eu dei para ele. Dei. Eu dei a você uma roupa. Então, tinha roupa e eu dei a você. Pronto. Não precisa falar que eu dei a roupa a você. Não precisa disso. Na Libras, eu vou usar um referencial. Então, isso é uma deixis. Então, tem somente eu e você, dei a você. Também um outro exemplo. Eu dei a todos vocês. Deles, eles. Dei a todos. Então, bombom eu dei a todos. Ou papel. Distribuiu os papéis a todos. Isso é uma deixis. De concordância com referencial. Dei a você, você deu a mim. Ok?
Então, temos outra pesquisa também de Klima e Beludi. Isso no ano de 1979. Então, temos uma pessoa, temos um numeral, mas como assim? A flexão tem a flexão de número. Temos singular e temos também duplo, triplo, múltiplos. E essa flexão de numerais ela vai acontecer conforme a quantidade de pessoas que eu terei. Por exemplo, temos apenas uma pessoa. Então, eu dei a você. Dei a vocês. São duas pessoas. Então, são pessoas distintas e eu dei a cada uma delas. É importante ter esse contato visual a quem se dar algo. Então, o bombom eu dei para você e dei para você. São 3 pessoas. Dei a ele e a ele. Vou entregar papel. Entreguei aos 3. Eu distribuí os papéis a várias pessoas. Então, é uma multiplicidade. Ou peguei papel e distribuí, por exemplo, dia de prova. Aviso que haverá prova. Distribuo as provas entre vocês. Ou dia do salário. Aí eu vou pagar todos os meus credores. Então, eu vou distribuir a verba para um, a verba para outro. Então, eu vou dividir e distribuir a verba. Então, são pessoas distintas que vão receber a verba. Isso eu mostro no numeral. Então, finalizamos a nossa aula. Acredito que vocês aprenderam sobre o processo morfológico, sobre a conceituação, derivação, flexão, numerais. Lembrar que temos verbos simples, verbos espaciais, verbos de concordância. Então, temos vários processos morfológicos. Eu espero que vocês, dentro dos fóruns, por favor, eu peço a todos vocês que sinalizem. Evitem a língua portuguesa. Por que eu peço que evitem a língua portuguesa? Porque a nossa aula 5, de 5 e 7 horas, já tivemos aula teórica. Mas a aula prática, teremos 15 horas de aula prática. Com atividades complementares, atividades práticas. E vocês ouvintes e também surdos, façam vídeos, postem vídeos. Porque nessa disciplina de Libras 1, é obrigatório que seja de tudo em língua de sinais. Por exemplo, um surdo ou um ouvinte. Então, o surdo sabe língua de sinais, ok, vai filmar. O surdo que sabe pouca língua de sinais, também fará seus vídeos. Mesmo que seja meio robótico, mas não tem problema. Nós não vamos avaliar a fluência da Libras, não. A gente quer apenas que vocês compreendam o conteúdo. Ver o que vocês entenderam do conteúdo. Então, os ouvintes, às vezes, têm uma língua de sinais bem limitada. Não tem problema. Podem se esforçar e produzir também os seus vídeos e postarem nos fóruns. Atividades todas direcionadas em Libras. Então, é obrigatório na disciplina de Libras 1, ok? Não precisa ficar preocupado com a fluência da Libras. Nós vamos avaliar o aprendizado de vocês, ok? Tchau para vocês, grande abraço. Encontro vocês no fórum de discussão. E também em contato com o tutor, que farei a mediação. E vocês poderão também entrar em contato comigo, ok? Tchau, bons estudos. Abraço.